Shalom Anashim, paz pessoal. Esta videoaula vai para atender o pedido do Geraldo. Ele colocou aí nos comentários: é possível fazer isso com a palavra Espírito pairava sobre as águas? Geraldo, eu já fiz um vídeo sobre este versículo com análise palavra por palavra. Por isto, nesta videoaula vamos fazer uma abordagem diferente, com foco em apenas duas palavras. O link de acesso está logo abaixo aí na descrição deste vídeo. Acesse lá. As informações contidas neste vídeo serão de grande importância para agregar conhecimento, principalmente para você que é estudante de hebraico. Se você gostar, deixa seu like, porque ele serve de estímulo para continuarmos a editar novos vídeos. E se você é novo por aqui e gosta de estudar hebraico, então inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui. Bereshit, capítulo 1, versículo 2. Vehaaretz haeta tohu vavohu vehosher al pene tehom. Veruach Elohim meraheft al pene hamaim. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Como eu disse no início, neste versículo nós vamos fazer uma abordagem diferente, não vamos analisar palavra por palavra, e a nossa primeira análise recai aqui na primeira palavra, que tem um vav no início, que é a palavra Vehaaretz. O capítulo 1 de Gênesis é envolto em mistérios e tem pelo menos 5 teorias principais para tentar explicar a criação. E se não bastasse os mistérios, ainda tem um vav logo no início da oração, conhecido como vav disjuntivo, que forma uma oração disjuntiva. Ele também é conhecido como o vav da confusão. Algum tempo eu venho estudando este vav, e onde ele aparece, ele obriga a fazer uma pausa na interpretação e rever todo o sistema de análise. Por isso, a maioria das gramáticas preferem não trabalhar nada sobre o vav disjuntivo. Somente as gramáticas mais avançadas que trabalham essa questão, mas de forma superficial. Geralmente, quando aparece esse vav, ele é tratado como uma conjunção na sua forma aditiva, pois onde ele aparece provoca polêmicas, assim como nós vamos ver a partir de agora. Como saber quando o vav é disjuntivo ou é apenas uma conjunção? É pela estrutura da oração. Repare que a sintaxe da oração é formada pelo verbo, substantivo e complemento. Neste caso aqui, vem o verbo bará, e depois vem o substantivo, bará Elohim. Esta é a estrutura que aparece nos textos em hebraico. Quando inverte esta ordem, por exemplo, aqui veio o substantivo primeiro e o verbo depois, sendo que o arranjo deveria ser assim, haetá vehaaretz, mas foi invertido. Quando isto acontece, quebrou a sintaxe, e aí tem que ser analisado como vav disjuntivo ou oração disjuntiva. Agora que você já sabe identificar o vav disjuntivo na oração, eis a pergunta: para que ele serve? O vav disjuntivo introduz orações sem relação sequencial com a narrativa anterior. Ou seja, ele rompe a sequência narrativa. Em outras palavras,
É como se o versículo 2 fosse o versículo 1, e o versículo 1 é uma introdução ou um título e não tem relação com o versículo 2. Esse vav quebra essa sequência. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando: o que isto tem a ver com a tradução do texto? Se a criação começa no versículo 2, então começa com a terra sem forma e vazia. A criação torro-vavorro, sem forma e vazia. Ao passo que, se levarmos em consideração que o versículo 1, aqui na Bereshit bara Elohim, a terra não começa sem forma e vazia. Eis aqui a teoria do hiato, a teoria do intervalo, que a terra não era sem forma e vazia, mas ela se tornou por causa da queda de Satanás. Este vav quebra esta sequência, rompe com o versículo 1, a criação começa no versículo 2, e no versículo 2 a terra já começa sem forma e vazia. Como eu já disse, este é um tema polêmico. Se você abrir aí no YouTube, vai ver vários vídeos com as pessoas se posicionando e afirmando categoricamente que aqui é um vav disjuntivo e não tem a menor possibilidade de ser um vav conjuntivo na forma aditiva. E eu também vou me posicionar. Eu sou um filósofo e um filósofo nunca fecha a questão. Este é um tema analisado e debatido nos seminários e é objeto de estudo de muitas autoridades na área teológica, inclusive entre os linguistas do idioma hebraico. O campo do conhecimento é sempre aberto para a chegada de novas informações que podem mudar tudo. Fechar a questão é perigoso. Por exemplo, se eu fechar a questão, aqui é um vav disjuntivo, a terra já começa sem forma e vazia. O que fazer então com Isaías 45, 18? Aqui diz que Deus não criou a terra vazia. A regra áurea da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se tem aparentes contradições, este conflito precisa ser resolvido. Por exemplo, Luiz Saião, que é uma autoridade na área teológica, filosófica e também é um linguista, ele diz que este vav pode ser uma conjunção na forma aditiva e também pode ser o vav disjuntivo. Segundo ele, se aplicar aqui como sendo um vav disjuntivo, então Bereshit não pode ser um construto. Para você acessar o vídeo dele, eu vou deixar o link de acesso aí na descrição do vídeo. Vale a pena ver a exposição dele sobre este versículo. Eis aqui mais uma razão porque não se pode fechar a questão. São dois comentaristas, duas autoridades acadêmicas com posições teológicas completamente opostas e editados pela mesma editora CPAD. De um lado nós temos Laurence Olson, O Plano Divino através dos Séculos, e do outro a Bíblia Palavra-Chave, também da CPAD. Veja o mapa escatológico do Plano Divino através dos Séculos, que ele começa com a terra habitada, depois ela se torna caótica e sem forma. Esta é a posição do acadêmico Laurence Olson. Agora veja que o comentarista da Bíblia Palavra-Chave cita a Bíblia de Scofield, que afirma que a condição da terra, no versículo 2, é o resultado do juízo, razão pela qual interpreta o verbo raiá como tornou-se. Aí o comentarista vai dizer: contudo, a estrutura hebraica do versículo 2 é
Disjuntiva, descrevendo o resultado da criação, descrita no versículo 1, a expressão sem forma e vazia, frequentemente mal interpretada em função das possibilidades de sua tradução. Poderia ficar aqui por horas apresentando vários comentaristas que divergem entre si, com pontos de vistas, correntes teológicas e filosóficas completamente diferentes. Este é o ambiente acadêmico em que não se pode fechar, o campo do conhecimento tem que estar aberto para a chegada de novas informações. Agora é com você. Você já conhecia o VAV disjuntivo? Não? Então comente, que assim você ajuda o canal e também expõe o seu ponto de vista. Eu vou deixar para a próxima videoaula a palavra merahefte. Vai ficar muito longo este vídeo, por isso eu vou encerrar por aqui. Shalom e até a próxima videoaula.